Nessa noite eu quero falar com você em um tema, em um texto que Deus tem mostrado algumas verdades ao meu coração através desse texto. Quando a gente chegou em Jundiaí, a gente ia fazer as visitas e fazer os deslocamentos aqui dentro da cidade. A gente usava muito o GPS, hoje não muito. A gente conhece já bastante dos lugares que a gente tem que visitar, mas mesmo com o GPS, em alguns momentos, eu entrava em algumas ruas erradas. E o GPS sempre faz um novo cálculo da rota, para nos levar ao lugar certo, ao lugar correto, que a gente colocou ali para ser direcionado. E nessa noite, então, eu quero falar um pouco sobre isso. O que a gente faz? Como a gente reage quando Deus muda o rumo das coisas? Quando Deus faz na minha vida e na sua vida um novo cálculo da rota. Quando Deus, através das suas vontades e do seu plano e do seu propósito, Ele simplesmente muda a direção. E Ele fala para mim, para você, não é por aí. Agora eu tenho uma nova rota, uma nova direção. Todos nós fazemos planos pessoais, planos profissionais, mas nem sempre as coisas saem como nós planejamos. E isso pode ser desconcertante, frustrante. Dependendo de como você lida com isso, você pode ou continuar crendo na direção de Deus ou entrar numa grande crise, porque você está frustrado. E no texto que a gente vai ver hoje, nós vamos ver Deus direcionando o apóstolo Paulo. Deus dando a ele uma direção diferente do que ele, como missionário, estava planejando, desejando para o seu ministério. Mesmo ele estando em plena atividade missionária, ele foi direcionado para um lugar totalmente diferente do que ele havia planejado, do que ele havia estabelecido. E o que nós fazemos quando Deus muda os nossos planos? O que nós fazemos quando Deus muda a rota? Como reagir quando Ele fecha algumas portas e nos leva para outros caminhos? Caminhos esses que talvez nós não planejamos, nós não esperávamos, nós não tínhamos desejado, mas Ele simplesmente nos direciona. Hoje nós vamos refletir então sobre esse tema, muito atual e muito necessário. Aqui pela manhã hoje a gente apresentou o Augusto e a Helena, oramos por eles, esse casal de jovens. Eles agora no dia 2 de junho estão se mudando para Bauru. Vão estar um pouco mais perto da família, mas tristes, entristecidos com toda essa mudança, com amigos e com a igreja que eles estão deixando. Mas faz parte da nossa vida essas mudanças. E como a gente reage diante das mudanças de rumo? Todos nós, em algum momento, já enfrentamos situações em que os planos precisaram ser mudados. Tenho certeza que se você tivesse aqui a oportunidade de testemunhar, você compartilharia algumas situações da sua vida em que você precisou mudar o rumo, em que aquilo que você planejou não aconteceu. Deus deu um novo direcionamento. Nós estamos no mês de maio, mês da família. Você tem recebido os devocionais da família nos grupos dos homens e das mulheres. Esse mês da família é um mês onde nós também paramos e olhamos já esse ano. Já foram 5 meses desse ano. E talvez muitas coisas que você planejou lá no início do ano, você vê hoje que já mudou muita coisa. Muita coisa não aconteceu, muita coisa não foi como você esperava deste ano de 2025. Você se prepara para algo, você ora, você planeja, faz tudo certo, tudo que você tem que fazer, você faz. Mas, de repente, Deus muda tudo. E o que você faz diante disso? Vamos para o texto da palavra de Deus lá em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Paulo e seus companheiros, eles viajavam pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. E o texto vai continuar. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia, ajuda-nos. E depois que Paulo teve essa visão,
mesmo não sendo o que ele tinha planejado, mesmo não sendo o lugar que ele estava desejando ir para fazer a obra missionária, ele se prepara imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho ali. Paulo, a equipe missionária, eles estavam determinados para pregar em determinadas regiões. Nós olhamos aqui, nós vemos que este homem, Paulo e a sua equipe missionária, eles tinham boas intenções, a causa era justa, o plano estava definido, mas por 2 vezes o Espírito Santo disse: não, não é este o lugar, não é este o caminho, não é neste lugar que vocês vão pregar. 2 vezes o Espírito diz não, em vez de seguirem para a Ásia, para a Bitínia, Deus os enviou para um lugar que eles nem haviam imaginado, que era a Macedônia. A Macedônia. E esse episódio nos convida a refletir profundamente em como nós lidamos com as interrupções e o redirecionamento de Deus para as nossas vidas. Como nós lidamos quando Deus interrompe os nossos planos, muda o nosso rumo e nos mostra um novo direcionamento que não era o que a gente tinha pensado, planejado e desejado, estabelecido para nós. E quando eu olho para esse texto, eu entendo que Deus, Ele fecha portas. E muitas vezes algumas portas que Deus fecha é para nos proteger e para nos redirecionar. Foi isso que Ele fez com o apóstolo e com essa equipe missionária. É por isso que no versículo 6 diz que ele e os seus companheiros, eles estavam viajando na Galácia. E eles estavam agora sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam pregando o evangelho, empenhados no trabalho do Senhor, em cumprir o chamado do Senhor. Mas Deus fecha a porta. Paulo e sua equipe estavam pregando, tinham planos de ir para a Ásia, provavelmente para Éfeso, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Isso mostra que mesmo que os planos sejam bem intencionados, podem não estar alinhados com o tempo de Deus, com a vontade de Deus para as nossas vidas. E nem todo não é rejeição, apenas é um redirecionamento de Deus para as nossas vidas. Nem todo não de Deus, esse impedimento não foi rejeição. Deus só estava redirecionando para onde eles deveriam ir. Deus não estava combatendo eles. E quando a gente olha o versículo 7, o Espírito Santo impede pela 2ª vez. Tentaram ir para outro lugar, a Bitínia, mas novamente foram impedidos sobrenaturalmente. Tentaram ir. E isso indica uma insistência em avançar. E ao mesmo tempo que eles insistiram em avançar, onde eles já tinham planejado ficar, onde eles já tinham planejado visitar, onde eles já tinham planejado evangelizar, eles mostram aqui também uma sensibilidade a ouvir o direcionamento de Deus. Deus pode usar alguns obstáculos, algumas sensações interiores também, para sinalizar o caminho certo ou sinalizar o caminho errado. Basta eu e você estarmos sensíveis ao direcionamento de Deus. Isso na Bíblia é chamado de discernimento. Em Provérbios, a gente recebe isso através da sabedoria que vem de Deus, ao estudar a palavra, ao ouvir os conselhos de Deus. Querido, Paulo não estava em pecado. Ele não foi impedido pelo Espírito Santo de pregar porque estava em pecado. Estava com alguma coisa errada na vida dele. Ele estava fazendo o bem. E mesmo assim Deus disse não. Por 2 vezes. Não é. Não é esse lugar. Não é essa cidade. Isso nos ensina que nem todo não é negativo. Às vezes é proteção. Algumas vezes é redirecionamento. É por isso que o que importa não é como Deus muda nosso rumo, é como a gente reage às mudanças que Deus nos permite viver. Se eu olho esse redirecionamento como somente um não negativo, eu vou me entristecer com Deus. Mas quando eu olho esse não como proteção e um redirecionamento,
eu entendo que Deus continua no controle. O tempo de Deus, ele é perfeito. Ele vê o que nós não conseguimos ver. Por isso que para mim, para você, é tão difícil as mudanças. Principalmente quando nós estamos na zona de conforto. E está tudo confortável, tudo como a gente planejou, estabeleceu, desejou. E vem uma mudança, isso nos deixa amedrontados, porque nós não vemos como Deus vê. Deus, ele é perfeito. Mesmo que estejamos fazendo bem, como Paulo estava, Deus pode mudar os nossos caminhos. Deus pode mudar a nossa vida, através do rumo que nós estamos vivendo. Ele vê o quadro completo. Ele sabe onde a nossa presença será mais frutífera. É por isso que em alguns momentos ele muda a rota. Ele dá um novo redirecionamento. E quando Deus diz não, não se revolte. Quando Deus diz não, não se revolte. A chamada da meia-noite, uma associação que logo no início da minha conversão, me deu os cursos bíblicos. Naquela época ainda fazia curso bíblico por correspondência. E a chamada da meia-noite foi uma das instituições que eu recebi um folheto evangelístico. E eu preenchi aqueles dados que tinham no final do folheto, e eles me mandavam o estudo bíblico. Eu respondia, eles mandavam outro, e eu fui discipulado assim. Logo os 2 primeiros estudos, não teve ninguém na igreja que caminhou comigo. Até porque eu fui para a igreja depois. Fiquei um tempo em casa estudando a Bíblia sozinho. E a chamada da meia-noite, ele tem um livro lá na editora deles que chama assim: Obrigado, Deus, por dizeres não às minhas orações. Obrigado, Deus, por dizer não às minhas orações. Por quê, querido? Quando Deus diz não, não se revolte. Ao contrário, em vez de se revoltar, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com esse não? O que o Senhor quer me ensinar com esse não? Sabe por quê? Porque às vezes o não de Deus é o início de um sim melhor para nós. Nesse redirecionamento dele. Nesse novo tempo que ele tem para nós. Nesse novo lugar que ele tem para nós. Nessa nova situação que ele tem para nós. Nesse novo trabalho que ele tem para nós. Nesse novo plano que ele tem para nós. É por isso que quando a gente olha para o texto, a gente aprende uma segunda lição. Deus usa a espera para preparar o próximo passo. Nós temos muita dificuldade em esperar o tempo de Deus. O Salmo 40, versículo 1, é um salmo que é muito difícil para alguns cristãos. Lá diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu grito de socorro, mas eu tive que esperar com paciência pelo agir de Deus, pela direção de Deus, pela resposta de Deus. E Deus vai usar a espera para preparar o próximo passo. Paulo precisou ser impedido por 2 vezes. Ele precisou esperar o direcionamento de Deus para depois ele receber a ordem. Eles contornaram, eles atravessaram e desceram a Troade, sem saber ainda qual seria o próximo passo. Eles se movem, eles vão até Troade, um porto estratégico. Isso mostra que Deus pode nos levar até a beira do mar para mostrar a direção do outro lado. O que Ele tem para nós do outro lado. Porque Deus nos guia passo a passo. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus não tem prazer em ver o seu povo sem direção, perdido, confuso, com relação aos passos que precisa dar. Por isso que Deus dá clareza para nós. Por isso que precisamos orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, porque esse direcionamento de Deus vem todos os dias. Ele nos guia passo a passo. Mas às vezes só veremos o próximo ponto quando nós continuarmos seguindo Ele passo a passo, mesmo sem entender. Eles não sabiam para onde deveriam ir, mas foram até onde eles poderiam estar, que era descer até Troade. Receber o novo direcionamento de Deus, era necessário eles esperarem ali. Troade era um ponto de espera estratégica. Era uma pausa entre os 2 continentes. E muitas vezes Deus também nos leva até a beira para mostrar a próxima direção. E aí a gente lembra de um texto.
Você que está lendo Provérbios todos os dias, no dia 16 você leu esse texto. Não sei o que esse texto falou com você dia 16. Hoje é dia 18. Espero que você já tenha lido Provérbios capítulo 18. Mas Provérbios 16, 9 diz: no coração, eu, você, o homem, planeja o caminho. Nós temos os nossos sonhos. Nós temos os nossos objetivos. Nós temos as nossas metas. Nós temos os nossos alvos. Nós, como homens, nós fazemos esses planos. Nós planejamos o caminho. Mas é o Senhor quem determina os nossos passos. É o Senhor que determina os nossos passos. Eu trouxe esse mesmo texto numa outra versão, que diz assim: nós fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Paulo e a sua equipe haviam feito os planos, haviam estabelecido qual eram as cidades, mas foi Deus quem dirigiu a vida deles. E como é triste quando nós vivemos segundo os nossos planos, deixando e ignorando qual é a orientação de Deus. Quando Deus mostra esse redirecionamento, querido, a gente tem que obedecer, ser sensível à voz de Deus, ser sensível a essa direção, mesmo que isso envolva mudanças, mesmo que isso envolva em nós algumas dúvidas, mesmo que isso envolva em nós alguns questionamentos. Eles não sabiam para onde ir, mas eles sabiam que podiam confiar no Senhor. E olhando esse texto de Provérbios, nós entendemos que planejar é necessário, mas submeter os nossos planos a Deus, à vontade de Deus, é essencial. Não há nada de errado, de pecado em você fazer planos. Sonhe, faça planos. Mas, querido, submeta esses planos a Deus, à vontade de Deus, à direção de Deus. É sábio fazer planos, é sábio traçar metas, é sábio buscar a direção, mas devemos lembrar todos os dias que Deus tem o controle final sobre os nossos caminhos. Ele é quem guia os nossos passos, Ele que guia as nossas vidas. Portanto, a mudança de rumo pode fazer parte do cuidado dEle, mesmo que para nós no início pareça uma interrupção. A mudança de rumo faz parte do plano de Deus, cuidando de nós, porque Ele enxerga o todo e Ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que, mais uma vez, Provérbios nos mostra que mesmo desses questionamentos, mesmo diante das dúvidas, mesmo diante das dores que tem uma mudança, nós precisamos confiar em quem? Em quem? Em quem, irmãos? Está ali não? Confiar em quem? Pode falar com vontade. Confiar no? É que vocês ainda não comeram o hot dog turbo, né? Então por isso que está fraco. A hora que comer o hot dog turbo, aí vai ficar. Confie no Senhor. Mais ou menos. É isso? De qualquer jeito. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Você é sábio. Você ganha conhecimento com os cursos, com as especializações, com a experiência da vida. Mas, querido, nada disso é suficiente. O mais importante é confiar no Senhor de todo o coração. Todas essas outras coisas são boas para o nosso dia a dia, para o trabalho, para conseguirmos conquistar novos caminhos, novos alvos. Mas, querido, a nossa confiança não está na nossa capacidade, no nosso entendimento, na nossa formação profissional. Está no Senhor. No Senhor. Portanto, não pare, só porque você não está vendo tudo. Avance até onde Deus já mostrou. O resto vai vir com o tempo. Só que obedecer isso não é fácil. Porque muitas vezes a gente quer ver o todo para poder obedecer. Nós queremos entender o todo para poder dar o próximo passo. E é muito difícil dar um passo quando a gente ainda não vê o todo. Mas quando a gente avança, até onde Deus já mostrou, e confia no Senhor de todo o coração, o resto vai vir com o tempo. Mesmo que o coração ainda fique ansioso e preocupado, Deus vai dar paz, Deus vai dar certeza. Porque, querido, Deus sempre revela o novo rumo no tempo certo. Ele fez isso com esses homens.
Olha o que Deus usou. Olha o que Deus faz. Hoje a gente estava falando sobre dons espirituais com a classe de novos membros na última aula. Falando sobre a forma como nós, batistas, aqui na Memorial, cremos sobre os dons. E olha o que Deus fez na vida deste homem. De repente, durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Esse texto é muito pregado em cultos missionários, conferências missionárias. Como esse texto é usado, principalmente esse versículo, dizendo que nós, a igreja, temos que passar a Macedônia e ajudar, evangelizar tantas e tantas cidades que ainda não conhecem a Cristo. Aqui nós vemos uma revelação clara, uma visão noturna, um homem pedindo ajuda. Isso muda completamente o curso do ministério, da Ásia para a Europa. Paulo e sua equipe queriam ir para a Ásia. Deus impediu por 2 vezes, através do Espírito Santo, e os orienta para a Europa. É uma virada histórica na missão cristã, mas às vezes nós só entendemos o porquê da mudança quando Deus nos mostra o novo destino. Enquanto obedecemos sem entender, a gente não sabe de nada, mas no tempo certo, na hora certa, a gente vai entender. A visão foi clara, direta, urgente. Deus sabia onde a necessidade era maior. Por isso queria que Paulo estivesse em outro lugar. A Macedônia era somente o início da expansão do evangelho na Europa. Uma mudança de continente. Paulo, homem como eu e você, limitado pelo nosso tempo e o nosso olhar limitado, planejou ir para alguns lugares onde também iria acontecer conversões, milagres, mas o que Deus tinha e planejava para aquele homem, para aquela equipe, era muito maior. Era o início de uma mudança de continente. Portanto, querido, creia no seguinte: Deus tem sempre um propósito muito maior do que nós sonhamos e planejamos. Seja para a nossa vida pessoal, profissional, ministerial. Ele fecha uma porta menor para nos entregar um destino de impacto muito maior. Portanto, nós precisamos estar sensível a ouvir a voz de Deus. Ela pode vir por meio da oração, da palavra, de circunstâncias e de conselhos piedosos. Não siga só o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Siga a direção de Deus, que vem através da oração. E a oração aqui é entrega, é se derramar na presença de Deus, é buscar a direção de Deus. A palavra é saber que essa palavra, este livro, vai trazer para nós direcionamento, é lâmpada, é luz, vai dar clareza. As circunstâncias, porque Deus através das circunstâncias vai nos mostrar. Precisamos ser sensíveis. E conselhos piedosos, porque nós precisamos de pessoas que nos orientem. Pessoas que estão por fora da situação e que vão ser usadas por Deus como conselheiros, como os mentores, como pessoas que vão te ajudar a ver aquilo que talvez você não está vendo. E quando nós fazemos tudo isso, nós precisamos estar prontos. A obediência imediata. Já que eu entendi a direção de Deus, a vontade de Deus, mesmo não sendo o que eu planejei, eu preciso obedecer de forma imediata. Obediência imediata libera frutos extraordinários. Assim como a desobediência gera em nós consequências negativas, a obediência gera bênção. Versículo 10 diz o seguinte: logo depois da visão, nós resolvemos pensar sobre o assunto. É isso que diz o texto? Logo depois da visão, a gente foi fazer uma assembleia, uma reunião para ver se aquilo era de verdade mesmo. Logo depois da visão, eles fizeram o quê? Resolveram partir logo para a Macedônia. Essa é a direção de Deus. Foi esse o conselho que Deus nos deu. A resposta de Paulo e da sua equipe foi rápida, obediente. Eles reconheceram a direção divina, se moveram em fé, mesmo ainda não tendo algumas respostas. O discernimento deve levar à ação. Quando Deus fala, é hora de agir, de obedecer. Não de questionar, não de pensar. É de obedecer, mesmo que eu não tenha todas as respostas. Quando Deus mostra um novo caminho, eu preciso confiar, eu preciso obedecer, mesmo sem ver o fim da estrada.
A resposta de Paulo foi rápida. Não houve resistência. Ele simplesmente acreditou na direção de Deus, na palavra de Deus, no direcionamento de Deus. Ele simplesmente acreditou nesse direcionamento. A missão mudou, mas o coração ainda estava disponível para estar servindo onde Deus queria que eles estivessem. Isso deu início a grandes frutos. Essa mudança de rumo foi a grande causa de grandes frutos. A igreja como Filipos, Tessalônica, Bereia, nasceram dessa mudança de rota, dessa mudança de rumo. Mas Paulo, quando obedeceu, ainda não tinha noção de tudo isso. Quando planejou ir para uma outra região, não imaginava todo esse fruto, toda essa grandeza. Por isso que eu e você não podemos seguir o coração, mas seguir a direção de Deus. A missão mudou, mas o coração de Paulo e daqueles homens continuavam disponíveis. E por estarem sensíveis à direção de Deus, por estarem sensíveis à vontade de Deus, Filipos, a igreja de Filipenses, onde nós lemos hoje a carta de Filipenses e aprendemos tanto com essa igreja. Tessalônica, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Bereia, os bereanos que examinavam as escrituras para ver se Paulo estava de fato pregando a verdade. São frutos de um homem que obedece à vontade de Deus, à direção de Deus, que entendeu o não de Deus, que entendeu que quando Deus mostra um novo caminho, eu não posso questionar, eu não posso hesitar, eu preciso obedecer. Portanto, querido, eu tenho algumas perguntas para você. Você hoje está vivendo uma fase de incerteza, de mudança na sua vida? Como que está isso na sua vida? Mudanças de rumo podem parecer confusas aos nossos olhos, mas a Deus não, porque Ele está no controle de tudo. Para Deus são estratégicas. Para nós é confusão. Para Deus são estratégicas. Quando Ele muda os nossos planos, é porque Ele já preparou algo maior, um destino novo, algo novo, um tempo novo para as nossas vidas. Confie em que você vê no mapa, mesmo que não é o mapa todo. Confie na direção que Deus está dando. Confie na rota que Ele está te pedindo para seguir. Aceite as portas fechadas com fé. Esteja atento às portas fechadas e veja nela um redirecionamento divino. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não tem mais planos para você, é porque Deus simplesmente tem uma nova direção, um novo tempo. Não acabou, tem muito mais coisas, mas espere com um propósito. Um dia essa visão vai chegar, um dia essa direção, talvez não vai vir numa visão, num sonho, mas Deus vai te dar esse direcionamento, porque Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Ele dá esse direcionamento. E quando você receber de Deus o direcionamento, obedeça com prontidão. A mudança pode ser o começo de algo melhor. Mas você hoje está sentindo que as portas se fecharam? Você não sabe para onde ir? Querido, corra para Deus. Não corra para a ansiedade. Não corra para o desespero. Corra para Deus. Não para a ansiedade. Até porque Deus está no controle. Ele está controlando todas as coisas. Ele guia os passos dos justos. Deus nunca desperdiça uma mudança de rota. O que você faz quando Deus fecha uma porta, se você tem certeza que Ele abriria? O que você faz, como você reage? Você tem estado sensível à voz do Espírito Santo, ao direcionamento do Espírito Santo? Mesmo quando esse direcionamento parece loucura, sem sentido, querido, não há nada melhor na vida
do que viver sabendo que você está no centro da vontade de Deus. Não há nada pior na vida do que você estar vivendo algo que não é o centro da vontade de Deus. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente talvez vai estar vivendo muitas coisas que a gente não havia planejado, mas nós vamos ter paz de que Deus está dirigindo e controlando todas as coisas. A gente vai conseguir descansar, porque eu não estou vendo, mas o Deus que eu confio de todo o coração, Ele enxerga todas as coisas. Ele prepara os melhores caminhos para mim e para você. É esse Deus que nós confiamos. Você quer estar preparado para as mudanças de rota? A melhor forma é entregar, é deixar, é se oferecer. E eu quero fazer isso através de uma música. Se você quer isso também, fica de pé.